O nome desse trabalho é Eleição de 2018, uma análise do perfil ideológico e comportamento político dos eleitores para presidente e governador do Distrito Federal. Meu nome é João Roberto e o orientador dessa pesquisa é o Lúcio Renol, do IPOL. O contexto político que está inserido nessa pesquisa foi a eleição do Donald Trump, que marcou de fato a consagração da virada da extrema esquerda no Ocidente, a ascensão desses governos de extrema direita no continente latino-americano, chamado como fenômeno da onda azul, a crise de representatividade, culminando na crise democrática, a Operação Lava Jato, que levou no julgamento de inúmeras figuras políticas aqui no Brasil, o impeachment da presidente Dilma, levando ao cargo de presidente Michel Temer, colocando aí inúmeras medidas que não haviam sido colocadas no plano de governo da Dilma em vigor, né? E o Congresso mais conservador, que era a 55ª legislatura, né? Esse é o cenário que está inserido a pesquisa, e o objetivo da pesquisa foi entender de fato como os eleitores explicam e justificam os seus votos nos candidatos nas eleições de 2018. Para isso foram realizadas 11 entrevistas semi-estruturadas, então nós entrevistamos essas pessoas foram feita uma divisão geográfica daqui do Distrito Federal e transcrevemos essas entrevistas e fizemos as análises delas. As eleições de 2018 é tida como uma das grandes eleições polarizadas, né? Muito mais polarizada do que a anterior, que era a da Dilma e a do Aécio do PSDB. Então, era uma eleição atípica que você tinha inicialmente, inclusive até o próprio Lula. É a primeira eleição aqui no Brasil que você tem um preso que tá, que liderou por muito tempo as intenções de voto. Então foi uma eleição bem atípica, né? O resultado das entrevistas mostraram de fato que os eleitores do Bolsonaro se identificam de fato com ele, né? Com seus valores conservadores e com suas propostas. E do Distrito Federal também. Aquelas pessoas que votaram em Bolsonaro também votaram no governador Ibanez Rocha. O que tem em comum, aqueles que não votaram, por sua vez, né, que não votaram em Bolsonaro, votaram no Haddad, é, porque possuem ideias progressistas, mas não necessariamente são pessoas petistas, né? E, sobretudo, nessa pesquisa também haviam duas pessoas que votaram nulo porque não acreditam em representatividade política. Então, temos esses três destaques em termos de voto, né, para essa pesquisa. Sobretudo, em termos de avaliação para o governo, no âmbito federal e no âmbito distrital, ambos estão pessimamente avaliados, tá? Mas destaca-se, contudo, que essa pesquisa foi feita antes da pandemia. Então, essa concepção, com certeza, pode ter sido alterada desse período pós-pandemia, da forma como o próprio governador e da forma como o próprio presidente lidou com a pandemia. E as considerações finais é de fato que o presidente está legitimado pela população e também pela identificação deles, e que carece de mais pesquisa em torno disso. Mas isso foi um pontapé inicial.